E hoje nós estaremos estudando a quinta parte desse sermão, que é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus. Eu gostaria de pensar com vocês hoje algumas coisas interessantes que nós precisamos saber para entender o contexto do que nós vamos estudar hoje. Até agora, até o versículo de número 35, do versículo 1 ao versículo 35, Jesus está falando da sua volta como algo concreto, algo certo. Jesus vai voltar. Nesses 36 versículos até agora, Jesus nos dá a garantia de sua volta. A volta de Jesus é um evento certo que vai acontecer. A partir de agora, do versículo 36, do capítulo 24, até o versículo 40, do capítulo 25, Jesus vai falar da sua volta como algo súbito, algo que acontecerá sem que as pessoas percebam. E para isso, Jesus vai contar aqui, a partir de agora, do versículo 36, 4 ou 5 parábolas, ilustrações, que vão demonstrar a realidade dessa questão que precisa estar presente no nosso coração. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nos versículos 36 até o versículo 44, Jesus vai contar duas histórias, duas ilustrações rápidas. Ele vai falar dos dias de Noé e ele vai falar acerca do ladrão. Ele também vai, no capítulo 25, falar da parábola das 10 virgens, ele vai falar dos 2 servos, ele vai falar da parábola dos 10 talentos. Todas essas parábolas e todos esses ensinamentos de Jesus têm como objetivo nos preparar para a grande verdade de que ele pode voltar a qualquer momento. A volta de Jesus será um evento súbito. É por isso que ele vai dizer aqui no versículo 36, uma coisa muito importante, e todo o restante da argumentação de Jesus vai partir desse texto, vai corroborar para que esse texto ganhe ainda mais sentido. Jesus vai dizer no versículo 36 o seguinte: mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É interessante isso, nem Jesus se coloca aqui como sabedor da hora de sua vinda. Mas como pode ser isso? Pastor, que negócio é esse? Como assim? Jesus não sabia o dia da sua volta? Jesus não tinha conhecimento do dia em que ele vai voltar? É isso mesmo que você entendeu. Você tem que compreender que esse sermão de Jesus, ele também está presente em Marcos e ele também está presente em Lucas. E em todos os evangelhos, Jesus deixa claro isso. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Mas por que Jesus diz isso? Para você entender por que Jesus se coloca aqui na categoria daqueles que não sabem o dia da volta de Jesus, você precisa se lembrar de um texto que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. Veja só o que nos diz lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que isso significa? Jesus é Deus, Jesus é o nosso Deus, mas ele não teve por usurpação, ou seja, ele não viu que ser Deus fosse algo que ele não pudesse abrir mão, ainda que temporariamente. Aí o que foi que ele fez? Veja só, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então o que Jesus faz? Jesus, ele
abre mão das suas prerrogativas divinas, ainda que temporariamente, para se tornar um humano como nós. Então, quando Jesus, em Mateus 24, 36, diz que ninguém sabe o dia da sua volta, ele está falando como homem que ele era. Ele se reservou o direito de não saber o dia da sua volta, porque ele estava se identificando conosco. E como seres humanos que somos, nós não sabemos o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. E como homem perfeito que Jesus era, ele também abriu mão de saber o dia em que ele iria voltar. Então o Jesus, homem, que era plenamente homem, como eu e você, ele não sabia o dia da sua volta, porque ele esvaziou-se a si mesmo, e ele abriu mão desta prerrogativa, desse atributo divino, da onisciência, de saber todas as coisas, para que ele pudesse ser exatamente como nós, excetuando o pecado. A única diferença entre Jesus e nós é que ele não pecou. Mas ele foi um homem como qualquer um de nós, e como homem, ele não sabia o dia da sua volta. O que me chama a atenção é que ao longo da história, a quantidade de pessoas que apareceu e tem aparecido dizendo saber o dia da volta de Jesus não é brincadeira. Sempre tem havido engraçadinhos de plantão que tem marcado data para a volta de Jesus. Sempre, ao longo de toda a história, alguns aventureiros, corajosos, quiseram ser mais do que Jesus e ensinaram para multidões que Jesus voltaria no dia tal do ano tal. No século XIX, apareceu um personagem chamado William Miller, ou Guilherme Miller. E esse William Miller, ele começou, o seguinte, o William Miller, ele era um deísta. O que é um deísta? Um deísta é alguém que acredita numa entidade superior, uma mente superior. Mas ele não acredita num Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco como nosso Deus, como a Bíblia ensina. O deísta acredita que Deus criou o mundo e deixou o mundo entregue à sua própria sorte. Mas um dia, William Miller passou por uma situação muito difícil e ele propôs no coração estudar toda a Bíblia, versículo por versículo, para ele entender quem era esse Deus dos cristãos. O problema de William Miller é que ele fez isso particularmente por conta própria, sem o auxílio de comentários de pessoas que sabiam mais do que ele. Ele se aventurou a estudar a Bíblia sem nenhum tipo de auxílio. Quando ele chega no livro de Daniel, principalmente sobre as 70 semanas de Daniel, ele faz uma interpretação totalmente errônea do texto de Daniel. E segundo os cálculos de William Miller, ele diz que Jesus voltaria à Terra no dia 23 de outubro de 1844. E ele saiu pelas igrejas, havia naquela época um afloramento dos movimentos apocalípticos, grupos apocalípticos que estavam pregando a volta de Cristo. E o William Miller entrou nessa onda e ele começou a pregar em muitas igrejas. E muitas pessoas começaram a acreditar em William Miller. E muitas pessoas chegaram ao extremo de venderem os seus negócios, venderam suas propriedades, venderam seus comércios, pegaram o dinheiro daquela venda e deram para os pobres, se vestiram de branco e ficaram no dia 23 de outubro olhando para o céu esperando Jesus voltar. E Jesus não voltou. Isso ficou conhecido como o grande desapontamento da América do Norte. Aí, de repente, as pessoas, como foi que nós não pensamos nisso? A Bíblia está dizendo aqui em Mateus 24, 36, que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Como nós fomos nos esquecer disso? E é isso que tem acontecido com muitas pessoas, irmãos. Quando nós nos esquecemos da palavra de Deus e nós tentamos, existem muitas pessoas que querem melhorar a Bíblia.
querem de alguma forma corrigir alguns erros que talvez eles acham que está na Bíblia e querem de alguma maneira tornar a mensagem bíblica mais atraente, e querem fazer coisas que a Bíblia não nos autoriza a fazer. E se tem uma coisa que a Bíblia não me autoriza, é interpretá-la ao meu bel prazer, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Hoje, a maioria dos erros teológicos e das heresias que têm sido propagadas em muitas igrejas se deve ao fato das pessoas abrirem mão da palavra de Deus, das pessoas abdicarem da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. E toda vez que isso acontece, acontecem erros como esse, de pessoas, de alguma maneira, tentarem falar ou ensinar aquilo que a Bíblia Sagrada não ensina. A Bíblia é enfática: ninguém sabe o dia, nem a hora em que há de vir o Filho do Homem, e ponto final. Deus não quis revelar isso aos seus servos. Por que nós nos aventuramos a tentar de alguma maneira fazer cálculos errôneos, cálculos totalmente errados, para tentar descobrir os segredos da Bíblia que não estão revelados? Se não estão revelados, é porque Deus não nos quis revelá-los. Então, ao longo da história, tem aparecido esses engraçadinhos de plantão. Jesus não sabia, os anjos não sabiam, isso está reservado somente ao Pai. Aí Jesus vai começar agora a contar uma série de ilustrações, e a primeira ilustração que Jesus conta é sobre os dias de Noé. Veja só o que Jesus vai dizer nos próximos versículos, versículos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que Jesus lança a mão de Noé? Porque já houve um juízo na terra. O mundo já foi submetido ao juízo de Deus uma vez. Deus já destruiu esse mundo uma vez. E quem era o personagem que estava no epicentro desse juízo? Noé. E o que foi que aconteceu nos dias de Noé? Jesus vai explicar aqui nos próximos versículos. Veja só, versículo 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, a palavra de Deus diz claramente que Noé era pregoeiro da justiça, e ele pregou por muitos anos, ele pregou por décadas acerca do juízo iminente de Deus. Observe que em nada a atual dispensação difere dos dias de Noé. Assim como houve um Noé para pregar a palavra de Deus, a palavra de juízo contra aquela geração, assim hoje também há muitos pregadores por aí, pregando o juízo de Deus que virá com a volta de Jesus. Assim como as pessoas se mantiveram indiferentes à mensagem evangélica daqueles tempos, assim hoje também as pessoas se mantêm indiferentes à mensagem do Evangelho hoje. Assim como as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, as pessoas de hoje fazem a mesma coisa. Nós estamos literalmente nos dias de Noé. A diferença é que Deus destruiu aquela geração com um dilúvio. De repente começou a gotejar, aquelas gotas viraram uma chuva torrencial, aquela chuva torrencial, somada a outros fatores geológicos, fez com que a água subisse, mas já era tarde demais. Noé já havia entrado na arca, Deus já havia fechado a porta da arca, não havia mais negociação, não havia segunda chance, não havia uma segunda oportunidade. Quem creu? Noé e sua família, e houve ali uma preservação de vida, mas todos os que estavam fora da arca, eles tinham uma coisa em comum:
eles ouviram a mensagem de advertência de Noé. Deus julgará o mundo, arrependam-se, venham para Deus, venham para Yahvé, entrem na arca, há espaço para todos, venham, salvem-se. Mas aquelas pessoas simplesmente se mantiveram indiferentes. Querido, indiferença mata. Indiferença não tornará você apto a enfrentar o juízo de Deus. O juízo de Deus virá, irmão. Jesus voltará, e Ele voltará de forma abrupta, Ele voltará de forma súbita, como foi nos dias de Noé. As pessoas que estavam dando risadas, as pessoas que estavam se mantendo indiferentes, de repente viram algo acontecer que até então não havia acontecido, porque ainda não havia chovido sobre a terra. E de repente elas começam a ver uma coisa diferente, e aquilo começa a aterrorizá-las, mas não havia mais oportunidade. Todo o prazo, todas as oportunidades foram dadas, e é assim que tem acontecido hoje. As pessoas se mantêm diferentes do mesmo jeito, talvez você mesmo. Você tem pregado o Evangelho para as pessoas, você tem falado do Evangelho para as pessoas, e as pessoas se mantêm diferentes, achando que tudo isso é bobagem, que nada disso vai acontecer. Meu querido irmão, a igreja de Jesus Cristo precisa crer no juízo de Deus, porque o juízo de Deus virá. Assim como foi nos dias de Noé. Num momento estavam todos seguros, de repente estavam todos gritando, pedindo clemência, pedindo uma nova oportunidade, subindo nos montes mais altos e a água se elevando, até que todos morreram, todos pereceram. Tem uma poesia de uma poetisa famosa chamada Cecília Meirelles, e eu achei interessante demais o que Cecília Meirelles disse nessa poesia dela. Veja só a poesia de Cecília Meirelles, o poema: como se morre de velhice, ou de acidente, ou de doença, morro, Senhor, de indiferença, da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco na ausência imensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. A palavra de ordem hoje no coração de muitas pessoas é indiferença. Indiferença aqui, permitam-me, não está relacionado apenas ao fato de você ouvir o Evangelho e não crer nele. Indiferença aqui está no fato de você ouvir o Evangelho, saber que o Evangelho está te chamando à responsabilidade, mas você continua vivendo do mesmo jeito. Não se atenta para as advertências do Evangelho, isso também é indiferença. Às vezes nós estamos sendo indiferentes dentro da igreja. Nós somos da igreja, nós participamos da igreja, nós vamos até o culto na igreja, nós ouvimos o pastor pregar, nós ouvimos os pregadores pregarem. Irmãos, nós ouvimos os cantores no ministério de louvor pregar para o nosso coração. Você sabia disso? Os nossos irmãos que estão aqui louvando o Senhor, cantando cânticos espirituais, eles estão sendo usados por Deus para pregar o seu coração, sabia disso? Eles também estão pregando, através da música, uma mensagem para o seu coração. Eu já vi pessoas serem balançadas, serem confrontadas por hinos, por cânticos espirituais dentro da igreja. Mas muitas vezes, muitos querem ficar indiferentes, sabem que o Espírito Santo está cobrando posicionamentos, está cobrando mudanças, mas se mantêm indiferentes, arredios, não querem tomar uma atitude para mudar essa ou aquela situação. Então, esse texto me mostra que assim como foi nos dias de Noé, veja só, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, se Deus trouxe você aqui nesta noite, e se o Espírito Santo está falando com você, para você abandonar determinada prática, para você mudar determinado comportamento, o Senhor sabe o dia exato em que Jesus voltará, o Senhor sabe o dia exato em que o juízo virá, e Ele, por amor a você, está te alertando. Então pare de ser indiferente e corrija o que você precisa corrigir, antes que seja tarde demais. Então Jesus agora, ele vai
falar de outra questão muito interessante, e muitos teólogos interpretam esse texto como uma prova do arrebatamento da igreja. Eu não consigo ver arrebatamento da igreja nesse texto. Na verdade, esse texto está interligado dentro do próprio contexto. Jesus está dizendo o seguinte: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O que Jesus está dizendo aqui nesses versículos? Quando o Senhor Jesus voltar, um estará preparado, o outro não. O que estiver preparado será levado pelos anjos à presença do Senhor. O que não estiver preparado será deixado. Aqui está falando de preparo. Aqui está falando de pessoas que estavam prontas para quando o Senhor Jesus voltasse. Hoje eu fui lá no velório da irmã Joaquina, levar um abraço para a família em nome da igreja, e uma irmã veio e me abraçou e começou a chorar compulsivamente. Eu a abracei e disse que o Senhor traria conforto, traria consolo, e eu falei: você sabe melhor do que ninguém que nossa irmã agora está com o Senhor, está usufruindo de algo no qual ela acreditou a vida inteira. E ela me disse: eu sei, pastor, eu sei. E sabe o que ela sempre me disse nesses últimos dias? Ela me disse: pastor, eu estou pronta, eu estou pronta, eu estou pronta, eu estou pronta. Não chorem por mim, eu estou pronta, eu estou pronta. Foi algo que a irmã Joaquina disse por reiteradas vezes. Então, quando Jesus Cristo voltar, Ele encontrará pessoas prontas, e Ele encontrará pessoas totalmente despreparadas. E não se assuste com o que eu vou dizer agora. Muitos dos que estarão no rol dos despreparados viveram dentro da igreja. Esse é o problema. Não adianta simplesmente ir à igreja, não adianta simplesmente se tornar membro da igreja. Meu querido, nós precisamos estar prontos, preparados, porque a volta do Senhor será como nos dias de Noé. A qualquer hora a trombeta soará, e muitos correrão de um lado para o outro, e muitos irão para a igreja cheio de questionamentos. Não se esqueça que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, mas em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome fizemos maravilhas, e Jesus olhará para essas pessoas e dirá: não conheço vocês. No rol daqueles que estarão despreparados, haverá muitos membros de igreja, haverá muitos pastores, haverá muitos cantores, haverá muitas pessoas que viveram dentro da igreja, e isso é uma advertência para nós. Estar na igreja não é sinônimo de que você está preparado. É preciso muito mais do que isso. Estar preparado não é simplesmente ficar numa janela, olhando para o céu e pensar assim: Jesus pode voltar hoje, então me deixe ficar preparado, porque a qualquer hora a nuvem pode se abrir e pode aparecer. Estar preparado não é isso. Estar preparado está relacionado diretamente com a forma de vida, é viver. Estar preparado, irmãos, significa viver diante de Deus todos os dias, é estar diante de Deus, é isso que significa estar preparado. Será que nós estamos diante de Deus? Será que o Senhor está aprovando o meu estilo de vida? Será que o Senhor está aprovando a maneira como eu estou vivendo diante dEle? Isso é estar preparado. Não é fazer como aquele povo do século XIX, vender tudo, vestir de branco e ficar esperando o Senhor aparecer no céu. Não. Estar preparado é diretamente correlacionado com o meu estilo de vida. Quantos crentes estão vivendo por aí sem se preocuparem com aquilo com o qual deveriam se preocupar todos os dias, com a volta de Jesus? Para eles isso é algo que vai acontecer bem lá na frente, não é algo para se preocupar agora. Então Jesus está dizendo aqui: olha só, uma será levada, a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso
Senhor. Aí Jesus fala uma outra ilustração, veja só, a partir do versículo 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que horas os ladrões geralmente atacam? Quando a casa está vazia, quando o povo está dormindo, quando o povo está simplesmente o quê? Despreparado. Os ladrões, eles vêm subitamente, eles aparecem subitamente, e eles roubam, e eles matam, e eles provocam uma tragédia, mas na maioria das vezes, as pessoas não estão preparadas para eles. E por incrível que pareça, Jesus se compara aqui a um ladrão, não no que tange a desonestidade, não no que tange a maldade, mas no que tange a maneira como o ladrão aparece. Quer ver uma coisa? Deixa eu te mostrar dois textos. O primeiro texto que eu quero te mostrar é esse, Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha o outro texto que eu quero te mostrar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Como é que Jesus virá? Como um ladrão, subitamente, sem aviso prévio. Quando Jesus voltar, as pessoas estarão vivendo as suas vidas da maneira mais tranquila possível e serão surpreendidas por aquele com o qual jamais se preocuparam. Meu querido irmão, não precisa responder para mim, mas quem aqui pensa todo dia na volta de Jesus? O quanto nós pensamos na volta de Jesus? Hoje eu estava conversando com um irmão, e esse irmão falou sobre isso comigo, sobre essa questão da volta de Jesus. Curiosamente, o quanto nós estamos realmente preocupados ou desejosos da volta de Jesus? Quantos de nós têm orado para que o Senhor Jesus volte? Observe que não há isso no nosso coração. Observem que não há essa preocupação em nós. Estamos preocupados com muitas outras coisas, menos com a volta de Jesus. Cuidado, igreja. É exatamente essa situação que muitos receberão Jesus quando Ele voltar, despreparados, despreocupados. Eu não estou dizendo que nós temos que criar uma paranoia, não temos que ser neuróticos, mas nós temos que estar apercebidos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Permitam-me compartilhar com vocês 3 lições que eu aprendi aqui, desse texto, de 36 a 44, e eu termino a minha palavra nessa noite. Eu aprendi 3 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira lição que eu aprendo é essa: estejamos satisfeitos com a palavra e contentemo-nos com ela. Olhe para a palavra de Deus, creia no que está escrito nela, não deixe de acreditar nela, não vá além dela, não a deixe jogada num canto da sua casa, leia o que está escrito nela e creia no que está escrito nela. A Bíblia diz que Jesus voltará, ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele voltará. O grande erro de muitas pessoas é menosprezarem a Bíblia, e deixarem a Bíblia de lado, e tentarem de alguma maneira inventar a sua teologia para arrebanhar fiéis. Quantos estão por aí, enganando multidões com as suas mentiras em nome da fé, deixaram a Bíblia de lado? Eu já vi pastores diante de públicos, de plateias, dizerem o seguinte: feche sua Bíblia e olhe para mim. Não, isso está errado. Não feche sua Bíblia, abra sua Bíblia. Porque o que nós vamos pregar é Bíblia. Você não vai ser salvo por conta da pregação de um pastor. Você não vai ser edificado simplesmente pela oratória bem arquitetada de um orador qualquer.
O que trará vida para você, o que trará cura, o que trará libertação, o que trará clarividência para a sua vida, é a palavra de Deus. Não é a palavra de um mero homem. Então, não se afaste da palavra de Deus, não permita que o diabo coloque na sua cabeça que você não precisa da Bíblia. Não permita que Satanás coloque na sua cabeça que você pode aprender as verdades da religião por outro caminho, porque você não pode, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Foi justamente por deixar a Bíblia de lado que algumas pessoas começaram a arranjar datas para a volta de Jesus. Quem não se lembra aqui de 2012? Tem até um filme aí, não tem? 2012. Houve todo um alarde mundial, porque os maias fizeram uma profecia dizendo que o mundo terminaria em 2012. E houve gente que acreditou nisso. E até hoje há pessoas que acreditam piamente nos profetas ou nos falsos profetas que estão por aí, profetizando a volta de Jesus para o dia tal, para o ano tal, e as pessoas ficam todas alarmadas. Por quê? Porque estão deixando a Bíblia de lado. Eu tenho plena segurança. Podem profetizar o que quiserem, podem dizer para mim que o mundo vai acabar essa semana, eu dou risada disso, porque a palavra de Deus diz, ninguém sabe o dia nem a hora, e eu creio na palavra de Deus. A outra lição que eu aprendo com você nesta noite, para encerrar, coloque sua vida em dia diante de Deus, essa é a melhor maneira de se preparar para a volta de Jesus. Acerte sua vida, coloque sua vida em dia, viva todos os dias diante de Deus, corrija o que precisa ser corrigido, mude o que precisa ser mudado, tome aquela decisão que você ainda não tomou, pare de levar Deus no banho-maria, encare um compromisso sério com Jesus, coloque-se diante de Deus, se prepare. Tem uma frase que eu vi um dia desses, nunca mais esqueci a frase, viva cada dia da sua vida como se fosse o último, porque um dia desses vai ser mesmo. Como é que está a sua vida, querido? Como é que está a sua vida, minha irmã? Você está em dia diante de Deus? Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Se o Senhor Jesus voltar hoje, você estará no rol daqueles que serão levados, ou você estará no rol daqueles que serão deixados? E a última lição que eu aprendo, o relaxamento moral e a indiferença quanto às coisas espirituais são amostras de um mundo que não está preparado para a volta de Jesus. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, terrível. Um mundo absurdamente perdido. Um mundo que caminha a passos largos para a destruição. Um mundo que um dia terá que encarar o Cordeiro. Como aquele médico que vivia zombando da fé, chamando os crentes de discípulos do carpinteiro. Vocês também servem o carpinteiro? Ah, você também é daqueles que servem o carpinteiro? Ah, você é da igreja do carpinteiro? Ah, sim, você é daqueles que fica dando dinheiro para o carpinteiro? Ah, sei, você é daqueles que gostam do filho do carpinteiro? Zombando, até que um dia aquele médico ficou gravemente doente, numa fase terminal, e ele chorava compulsivamente, e aí perguntaram, por que o senhor chora tanto? Ele disse, porque está chegando a hora de me encontrar com o filho do carpinteiro. Daqui a pouco eu vou encontrar com o filho do carpinteiro. É interessante isso, não é? Então o mundo hoje está absurdamente longe de Deus. O mundo está sendo preparado para a vinda de Jesus. Por isso eu termino com essa pergunta. Como estará você quando Jesus voltar? Como está você? Se Jesus voltar hoje, como você está? Nós temos que levar isso a sério. Porque Noé pregou, e as pessoas zombavam, e as pessoas fingiam que aquilo não era com elas, quando de repente estavam todas batendo na porta da arca. Me deixa entrar, me deixa entrar. Mas a porta da arca havia sido fechada pelo Senhor.
acabou-se as oportunidades. A porta da graça está aberta para você, escancarada, mas um dia ela será fechada. Como estará você? Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Estamos chegando ao final do nosso culto. Pai, muito obrigado pela alegria de mais uma vez termos sido alcançados pela sua palavra. Palavra esta que realmente fala ao nosso coração. Palavra que nos modifica. Palavra que nos transforma, palavra que nos cura, palavra que nos confronta. Ó Deus, não permita que sejamos iludidos e nos afastemos das verdades centrais da sua palavra. Tua palavra diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas tua palavra também diz que assim como foi nos dias de Noé, assim como um ladrão que chega sem avisar, o Senhor Jesus voltará. Ó Deus, coloque em nosso coração, não apenas o desejo desse evento, desse momento, mas também o desejo de nos preparar para isso. Que quando o Senhor Jesus voltar, todos nós estejamos preparados para a vinda de Jesus. Por favor, Senhor, não permita que o seu Filho nos encontre despreparados, como o dilúvio encontrou tantos e tantos despreparados que pereceram no teu juízo. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não está preparado, não está vivendo diante de Ti, desperta, Senhor, para que possam viver diante de Ti, para que possam corrigir o que tem que ser corrigido diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja, desperta aqueles que estão dormindo, que Teu Espírito coloque em nós o senso de urgência quanto a essa questão. Obrigado por ter falado conosco e por ter nos alertado mais uma vez. É a minha oração no eterno, bendito e precioso nome de Jesus. Amém.